Você já se perguntou quanto tempo ainda tem de vida? Pode parecer uma pergunta difícil, até assustadora, mas a ciência já conseguiu identificar 7 sinais surpreendentes que podem indicar com muita precisão quanto tempo você vai viver depois dos 70 anos. E acredite, alguns desses sinais são tão simples que você provavelmente já percebeu, só não sabia o que eles significavam. Neste vídeo você vai conhecer cada um desses sinais, baseados em estudos científicos reais, e entender como eles podem prever sua longevidade com uma clareza impressionante. E mais, você vai descobrir o que fazer a partir de agora para melhorar seus resultados e talvez viver muitos anos a mais do que imagina. Se você passou dos 70 ou conhece alguém que já passou, este conteúdo pode ser um divisor de águas, porque o último sinal, o 7º, é o mais importante de todos e quase ninguém presta atenção nele. Ele pode ser o alerta que vai mudar completamente o seu futuro. Você já pensou em como seria bom saber com antecedência se está no caminho para uma vida longa ou se algo no seu dia a dia pode estar encurtando seus anos sem que você perceba? Depois dos 70, cada decisão importa. Cada hábito, cada escolha, cada detalhe do corpo começa a contar uma história. E a ciência vem mostrando que existem sinais bem claros, físicos, mentais e comportamentais, que indicam como está a sua saúde por dentro, mesmo que você se sinta bem por fora. A maioria das pessoas só se preocupa com esses sinais quando já é tarde, quando o corpo dá um susto, quando o médico faz uma cara séria. Mas você não precisa esperar chegar nesse ponto. Com informação certa e atenção aos detalhes certos, é possível enxergar esses sinais antes que virem problemas. E mais, é possível agir. Hoje você vai conhecer 7 sinais validados por estudos científicos que podem revelar o quanto tempo você ainda tem pela frente. E antes que você pense que isso é adivinhação ou palpite, saiba, esses sinais são usados por médicos, geriatras e pesquisadores em todo o mundo. Não é superstição, é ciência aplicada à sua vida real. E tem mais, você vai aprender para cada sinal o que ele indica e o que pode ser feito para melhorar, reforçar ou reverter a situação. Porque sim, longevidade não é só sorte ou genética, é cuidado, é escolha, é atitude. E olha, o último sinal pode te surpreender profundamente. É um daqueles que ninguém espera, mas que está presente em quase todas as pessoas que vivem mais de 90, 100 anos. Por isso fica comigo até o final, porque essa informação pode mudar a forma como você cuida da sua saúde e até da sua esperança de vida. Sinal 1. A força da sua pegada. Pode parecer simples até engraçado, mas a força que você faz ao apertar a mão de alguém ou ao segurar uma sacola pode revelar muito mais do que você imagina. Estudos científicos já mostraram que a força da pegada está diretamente ligada à saúde do coração, à função muscular e até à expectativa de vida após os 70. Pessoas com uma pegada mais fraca tendem a ter maior risco de quedas, doenças cardiovasculares e fragilidade geral. E isso acontece porque a força da mão não depende só dos músculos. Ela reflete o estado geral do corpo, incluindo ossos, sistema nervoso e até nutrição. Mas como você pode identificar isso? Faça um teste simples. Pegue uma garrafa cheia de água com uma mão só. Consegue levantar sem dificuldade? Consegue segurar por alguns segundos? Agora tente com a outra mão. Sente firmeza ou parece que a mão desliga rápido? Se você sente fraqueza ou cansaço muito rápido, pode ser um sinal de alerta. Não quer dizer que você está doente, mas que seu corpo pode estar pedindo reforço. Seu Antônio, de 74 anos, percebeu que estava deixando objetos caírem da mão com mais frequência. Procurou um fisioterapeuta, fez exercícios específicos de fortalecimento e, em poucos meses, sentiu melhora na pegada, no equilíbrio e até na disposição para andar mais. Pequenas mudanças trazem grandes resultados. Manter uma boa força de pegada não significa virar fisiculturista. Significa manter autonomia. Significa conseguir abrir um pote sozinho, levantar da cadeira com segurança, carregar uma sacola sem medo. E tudo isso se reflete diretamente na sua qualidade de vida e na sua longevidade.
Porque viver mais, de verdade, é viver com independência. E tudo pode começar pela força da sua mão. Sinal 2. Quanto tempo você consegue ficar em pé com uma perna? Só parece brincadeira, mas esse teste é usado por médicos no mundo todo para prever o risco de mortalidade em pessoas com mais de 70 anos. O nome pode ser estranho, teste de equilíbrio unipodal, mas a lógica é simples. Se o seu corpo consegue manter o equilíbrio em uma perna só por ao menos 10 segundos, isso mostra que seu sistema nervoso, músculos, articulações e até a coordenação entre cérebro e corpo estão em bom funcionamento. Agora, se você não consegue nem começar esse teste ou perde o equilíbrio rapidamente, pode ser um sinal importante de alerta. E por quê? Porque a perda do equilíbrio está diretamente relacionada ao risco de quedas, que são uma das principais causas de internação e até de morte em pessoas da terceira idade. Mas mais do que isso, o desequilíbrio mostra que algo dentro do corpo não está funcionando bem. Pode ser fraqueza muscular, problemas neurológicos, má circulação ou sedentarismo. Quer testar agora? Se estiver seguro, fique próximo de uma parede ou cadeira e tente levantar uma perna, mantendo o pé fora do chão. Olhe para frente, mantenha os braços ao lado do corpo, conte. Chegou aos 10 segundos? Ótimo! Menos que isso? Hora de começar a trabalhar esse ponto. Dona Terezinha, de 76 anos, caiu 2 vezes no mesmo ano. Depois de ser avaliada por uma fisioterapeuta, descobriu que seu equilíbrio estava comprometido. Iniciou um plano de exercícios simples: subir degraus, caminhar em linha reta e, sim, praticar o teste da perna. Em 3 meses, recuperou não só o equilíbrio, mas a confiança de andar sozinha novamente. O benefício é claro. Com equilíbrio, você reduz o risco de quedas, mantém sua autonomia e vive com muito mais segurança. E o corpo responde. Quando se sente firme no chão, ele avança com mais coragem. E essa coragem pode ser exatamente o que vai te levar mais longe. Sinal 3. A velocidade com que você anda. Esse é um daqueles sinais que ninguém imagina estar relacionado à expectativa de vida. Mas a ciência já mostrou que está. Pesquisas em diversos países confirmaram que a velocidade da caminhada de uma pessoa com mais de 70 anos pode ser um forte indicativo de saúde geral e longevidade. Quanto mais lento alguém caminha, maior a chance de haver um problema oculto, fragilidade muscular, doenças cardíacas, desequilíbrio ou até declínio cognitivo. Mas atenção, não estamos falando de correr ou andar depressa o tempo todo. Estamos falando da sua velocidade natural ao caminhar normalmente. Se você sente que está andando cada vez mais devagar, se as pernas parecem cansar rápido, se precisa parar com frequência, ou se as pessoas ao seu redor sempre te ultrapassam com facilidade, isso pode ser um sinal de alerta. Existe até um teste simples usado em clínicas e hospitais. Medir quanto tempo leva para caminhar uma distância de cerca de 4 metros. Se esse tempo for maior do que o considerado saudável, pode indicar risco aumentado de queda, hospitalização e até mortalidade em alguns anos. Mas não se assuste, porque isso pode ser treinado e melhorado. Uma pessoa que percebeu a própria lentidão decidiu mudar. Começou a caminhar todos os dias, nem que fosse só dentro de casa. Aos poucos, aumentou o tempo, ganhou mais resistência e, com isso, passou a se sentir mais disposta, mais ativa, mais segura. Em menos de 3 meses, já caminhava com mais firmeza e a respiração melhorou também. O benefício aqui vai além da caminhada. Quando você anda mais firme, o corpo entende que está em movimento, que está vivo, que está pronto para viver mais. A velocidade da sua passada pode ser o reflexo da sua vontade de continuar caminhando pela vida. Antes da gente continuar, deixa eu te fazer um convite rápido. Se você está gostando dessas dicas e quer continuar aprendendo a viver com mais leveza depois dos 60, se inscreve aqui no canal. É só apertar o botão aqui embaixo. É gratuito, rápido e você ainda recebe os próximos vídeos direto no seu celular ou computador. Agora sim, vamos continuar. Sinal 4. Memória recente em queda. Esquecer o nome de alguém que você não vê há anos? Normal. Esquecer onde deixou os óculos? Também pode acontecer. Mas
Esquecer o que acabou de falar, o que ia fazer ao entrar num cômodo, repetir a mesma pergunta várias vezes num curto espaço de tempo? Isso merece atenção. A perda de memória recente é um dos sinais mais importantes da saúde cerebral e está diretamente ligada à qualidade de vida e à expectativa de vida. A ciência já comprovou que pessoas que começam a apresentar falhas constantes na memória recente, especialmente após os 70 anos, têm maior risco de desenvolver doenças neurodegenerativas como o Alzheimer. Mas o mais importante é saber que isso não acontece de uma hora para outra. O corpo dá sinais, a mente dá pistas. E se você presta atenção desde cedo, pode agir antes que o problema avance. Quer fazer um teste simples? Tente lembrar o que você comeu ontem no almoço. Agora tente lembrar o que fez na tarde do dia anterior. Se for difícil montar a sequência dos fatos recentes, e isso estiver acontecendo com frequência, é um sinal de que o cérebro pode estar sobrecarregado, desestimulado ou sofrendo com alguma deficiência nutricional ou emocional. Um exemplo prático. Uma pessoa começou a esquecer compromissos simples, como ligar para alguém ou tomar um remédio. Percebeu que a mente estava confusa. Decidiu então fazer palavras cruzadas todos os dias, ouvir músicas antigas, conversar mais com os outros, assistir documentários, aprender a mexer no celular. Pequenas atitudes, mas em poucas semanas a clareza voltou. O benefício de cuidar da memória é imenso. Além de proteger sua autonomia, você preserva sua identidade, sua capacidade de se conectar com o mundo e com as pessoas. Uma mente ativa pode ser seu maior escudo contra o envelhecimento precoce, porque quem mantém a cabeça funcionando, mantém o corpo em movimento. Sinal 5. Falta de propósito ao acordar. Esse talvez seja o sinal mais sutil e, ao mesmo tempo, um dos mais decisivos quando se fala em longevidade. Diversos estudos mostram que pessoas que têm um propósito claro na vida vivem mais. E não estamos falando de grandes projetos, dinheiro ou fama. Estamos falando daquela sensação ao acordar de ter um motivo para sair da cama, uma razão para continuar vivendo, mesmo que seja simples. A ciência já comprovou. Quando uma pessoa perde o sentido do dia, perde também o ritmo do corpo. A saúde enfraquece, o apetite some, o sono piora, o sistema imunológico cai e, aos poucos, o corpo começa a desistir junto com a mente. Por outro lado, quem tem uma razão para continuar, seja cuidar de alguém, fazer parte de um grupo, manter um hobby, ensinar, aprender, conversar, tem mais energia, mais disposição, mais vontade de viver. Pense agora. Qual foi a última vez que você acordou animado por algo que ia fazer? Não precisa ser nada grandioso. Pode ser preparar aquele café do jeito certo. Pode ser cuidar das plantas. Pode ser esperar por uma ligação, por uma caminhada, por uma leitura. Ter um propósito é mais do que fazer algo. É sentir que você ainda tem um papel no mundo. Um exemplo real. Uma pessoa estava se sentindo desanimada, sem energia. Decidiu começar a ensinar o que sabia para outras pessoas da mesma idade. Coisas simples. Culinária, artesanato, música, histórias. Isso se transformou em alegria. A saúde melhorou. A mente ficou mais viva e o coração mais leve. O benefício é imenso. Quando você tem um propósito, o corpo entende que ainda há muito pela frente e começa a lutar por isso. Porque viver sem motivo é sobreviver, mas viver com propósito é experimentar cada dia como um presente. Sinal 6. Perda de peso. Sem explicação. Perder peso pode parecer uma coisa boa, e muitas vezes é mesmo. Mas depois dos 70 anos, emagrecer sem motivo aparente pode ser um sinal de alerta sério. Quando a pessoa começa a perder peso mesmo comendo normalmente, ou sem estar fazendo nenhum esforço para isso, o corpo está querendo dizer alguma coisa. E a ciência presta muita atenção nesse sinal. Estudos mostram que a perda de peso não intencional está associada ao aumento do risco de doenças crônicas, fragilidade muscular, perda de massa óssea e até processos inflamatórios silenciosos. Pode indicar problemas digestivos, desnutrição, alterações hormonais, doenças renais, cardíacas ou até certos tipos de câncer em estágio inicial. Mas como saber se esse é o seu caso?
Se você percebeu que suas roupas estão mais largas, que perdeu peso sem ter mudado sua alimentação, ou que a balança está descendo e você não entende o motivo, procure observar outros sinais: fraqueza, cansaço fora do normal, falta de apetite, mudanças no sono. Se houver mais de um desses juntos, vale a pena procurar ajuda médica o quanto antes. Um exemplo prático: uma pessoa começou a perceber que as calças estavam caindo mesmo sem ter feito nenhuma dieta. A família achou que era bom sinal, mas com exames descobriu-se uma deficiência de absorção de nutrientes no intestino. Com tratamento e ajustes alimentares, tudo voltou ao normal. Mas se tivesse esperado mais, o corpo poderia ter sofrido consequências graves. O benefício de ficar atento ao próprio peso é se proteger antes que o problema fique grande, porque o corpo fala e às vezes ele grita através de pequenos detalhes, e quando você ouve, age rápido e se cuida, ganha algo precioso: tempo. Tempo para viver mais e viver melhor. Sinal 7. Ter relações sociais ativas. Sim, você ouviu certo. A ciência tem mostrado repetidamente que pessoas que mantêm relações sociais vivas e constantes vivem mais e vivem melhor. Ter com quem conversar, trocar ideias, dar risada, desabafar ou até mesmo discutir. Tudo isso estimula o cérebro, fortalece o coração, regula hormônios do bem-estar e reduz o risco de depressão, demência e até doenças cardiovasculares. Estudos com milhares de pessoas ao redor do mundo revelaram que a solidão crônica pode ser tão prejudicial à saúde quanto fumar 15 cigarros por dia. É um dado assustador, mas muito real. Depois dos 70, quando muitos se aposentam, perdem entes queridos ou veem os filhos mais distantes, a tendência ao isolamento aumenta. E é justamente aí que mora o perigo. Manter laços sociais ativos não significa estar cercado de gente o tempo todo. Significa ter vínculos reais. Pode ser com um vizinho, um grupo na igreja, um clube, ou até por videochamada com parentes distantes. O importante é conversar com frequência, manter o cérebro em movimento, rir, se emocionar, se sentir parte de algo. Um exemplo prático: uma pessoa começou a participar de encontros semanais em um centro de convivência. Fazia artesanato, ouvia música, dançava, tomava café com outros idosos. Resultado: menos dores, mais ânimo, melhora na memória e até no apetite. E tudo isso sem remédio, sem cirurgia, só com afeto e convivência. O benefício é profundo. Estar com outras pessoas ativa áreas do cérebro ligadas à sobrevivência e ao prazer. Fortalece a mente, o corpo e o espírito. E quando se vive cercado de carinho, risadas e histórias compartilhadas, o tempo passa mais leve e, muitas vezes, passa mais devagar também. Você acabou de conhecer 7 sinais que a ciência já comprovou como indicadores importantes da longevidade após os 70 anos. E o mais impressionante é que nenhum deles exige exames caros ou tecnologia de ponta. Todos eles estão no seu dia a dia. No jeito como você anda, segura um objeto, conversa com alguém, lembra de um detalhe ou acorda pela manhã. Esses sinais não são profecias. Eles não vêm para assustar, nem para determinar o seu destino. Eles são alertas, convites, oportunidades de olhar para dentro, observar o próprio corpo e escolher com consciência como você quer viver os próximos anos. Porque sim, ainda há tempo. Sempre há tempo. Aos 70, 75, 80 ou 90, você ainda pode fortalecer o que está fraco, cultivar novos propósitos, ativar o que estava adormecido. Você pode caminhar mais, rir mais, aprender mais. E pode, acima de tudo, viver com mais presença, mais saúde, mais intenção. Então agora eu te convido, reflita sobre esses sinais. Qual deles você já percebeu em si mesmo? Qual deles precisa da sua atenção hoje? Não ignore os sinais do corpo. Eles não são fraquezas, são chamados à vida. E se você ouvi-los com carinho, pode descobrir que ainda tem muito tempo pela frente. E muita vida pela frente também. Se esse vídeo te ajudou, compartilhe com alguém que você ama. Porque viver bem, viver mais, é sempre melhor quando a gente caminha junto.